Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô passando aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre este livro, O Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más. Eu lancei uma enquete aí para vocês perguntando o que vocês estavam vendo nessa imagem, né? Se vocês estavam vendo mais os anjos ou os demônios. Que significaria que, se você está vendo mais os demônios, significa que você é uma pessoa má, e se você vê mais os anjos, você é uma boa pessoa, né? Você é uma pessoa boa. E aí muitas pessoas até ficaram meio nervosas com a situação, perguntando se tinha algum problema não ter visto, né, os anjos. Se a pessoa estava vendo mais os demônios, a maioria das pessoas votou que estava vendo mais os demônios. E se tinha algum problema nisso, né? Mas não, isso é só uma brincadeira que a gente faz aí com esta imagem, tá? Então, podem ficar tranquilos aí que não tem nenhum problema se você viu mais anjos ou mais demônios. Até porque a primeira vez que eu vi essa imagem, eu nem vi anjo. Eu demorei para achar os anjos. E o próprio livro, ele te induz a ver mais os demônios e não os anjos. Né? Já começando aí pelo título, né? O efeito Lúcifer. Lúcifer é conhecido aí por todos com uma imagem de um demônio, né? Então, você automaticamente já liga uma coisa na outra. E também a imagem, você pode reparar que ela tem muito mais demônios do que os próprios anjos. São poucos anjos que tem na imagem. Então, automaticamente, você vai ver mais demônios mesmos e não tem nenhum problema nisso, tá? A imagem, na verdade, ela só serve para ilustrar e para comentar um pouquinho do que vai falar o livro. Então, eu vim comentar aí um pouco com vocês sobre o significado da imagem, sobre o que comenta o livro. E eu já começo enfatizando que esse livro não tem nada a ver com religião, nada a ver com ocultismo, satanismo ou coisas do gênero. Muitas pessoas, ao verem um livro como este, ou pela imagem, ou pelo próprio título, já liga uma coisa na outra, né? Já começa a achar que é um livro meio satânico, ou que vai tratar alguma coisa da religião, mas não tem nada a ver, tá? É um livro que explica muito bem, exemplifica muito bem aí um experimento que foi feito para responder algumas perguntas sobre a criminologia. Então, esse livro trata da criminologia, tá? Da questão comportamental humana. E ele foi escrito por um psicólogo, o Philip Zimbardo. Então, é um livro aí que a gente é sempre muito comentado na área aí da criminologia, da psicologia, tá? Então, não tem nada a ver com religião. Então, eu vou comentar um pouquinho para vocês do que se trata, né, esse livro. Ele foi escrito, então, pelo psicólogo Philip Zimbardo. Neste livro, ele explica um pouco sobre o experimento que ele fez de forma voluntária com alguns jovens, fazendo com que esses jovens passassem por um certo transtorno psicológico, né? Eu não vou explicar detalhadamente sobre o experimento em si, até porque vocês podem assistir o filme que eu vou recomendar para vocês e podem ler o livro para entender mais detalhadamente, né? E o vídeo ficaria muito longo também se eu fosse explicar sobre o experimento em si. Mas o foco do experimento era responder algumas perguntas. Perguntas essas que seriam o que separa uma pessoa de ser uma pessoa boa ou uma pessoa má? O que faz uma pessoa cometer crimes violentos ou ser uma pessoa violenta? Então, o Philip Zimbardo, ele tinha essa indignação, né? Então, ele queria responder a essas perguntas. E aí ele fez, então, esse experimento para poder responder a essas perguntas. Com o experimento em si, com a conclusão do experimento, foi possível determinar que pessoas comuns, pessoas como nós, pessoas taxadas de normais, são possíveis de passar por algum episódio na sua vida e se tornarem pessoas criminosas violentas. Ou seja, qualquer pessoa pode cometer crimes, qualquer pessoa pode cometer crimes violentos e pode ter um comportamento violento, que é então o significado, teoricamente, dessa imagem. Que qualquer pessoa pode passar por algum episódio
basta um dia ruim para alguém cometer aí crimes violentos, crimes considerados bárbaros ou coisas do gênero. Então você deve estar se perguntando, né? Nossa, Dai, mas como assim? Eu posso me tornar uma pessoa violenta? Eu posso cometer crimes violentos? Demonstrar um comportamento violento? Não tô entendendo. Como isso, né? Então eu trouxe aqui um exemplo como essas pessoas boas podem se tornar más. Essa pessoa, Hitler. Sim, todo mundo conhece Hitler, né? Ele foi considerado uma boa pessoa. Ele era considerado pela sua mãe como um ótimo filho. E ele realmente era um ótimo filho. E mesmo assim, ele foi o responsável por mais de 6 milhões de mortes. E ele era considerado uma boa pessoa. Ele era a esperança de uma nação. Ele era a esperança de muitas pessoas. Então ele era considerado uma boa pessoa. E mesmo assim, ele foi o responsável aí por tantas mortes. Então eu quis trazer esse exemplo para vocês terem uma noção de que qualquer pessoa pode vir a cometer crimes. Basta um dia ruim, basta algum estímulo externo, algum fato que aconteceu na sua vida que faça com que isso aconteça. Mas no livro também é comentado como que a gente pode não ser sucumbido a ser pessoas violentas, né? Como vocês sabem, eu abri esse livro ontem, né? Então eu ainda não li. Eu tive uma aula sobre o assunto, assisti o filme, né? Que eu vou recomendar aqui pra vocês. Mas eu vou ler e vou trazer aí uma resenha, um resumão aí pra vocês comentando sobre o livro que é comentado no livro. Porque muitas vezes o livro traz pontos fundamentais que nos filmes não são abordados, né? Então, aproveitando aí pra deixar 2 filmes aí pra vocês assistirem, né? Quem teve interesse pela área, quem quiser entender um pouquinho mais sobre o assunto, eu recomendo 2 filmes. O primeiro se chama A Onda. É até bem provável que você já tenha assistido esse filme. Ele é comum de professores de sociologia, filosofia passarem no ensino médio, no ensino fundamental. E o segundo, que é o filme sobre este livro, sobre o experimento que o Philip Zimbardo fez, que é o experimento de aprisionamento de Stanford. Eu vou escrever aqui embaixo para vocês que fica mais fácil. Então, assistam primeiro A Onda, depois o experimento de aprisionamento de Stanford. E se mesmo assim vocês tiverem interesse, vocês podem ler o livro. Então fica aí uma sugestão de leitura para vocês, O Efeito Lúcifer, como pessoas boas se tornam más, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, abraços e até a próxima!